Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe de novo, né? E nós estamos agora na nossa segunda aula das nossas três aulas sobre memórias póstumas de Brás Cubas. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre a vida e a obra do Machado de Assis, né? Nós vimos quando ele nasceu, quando ele morreu, que ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Morreu também lá. Nós vimos que as suas obras foram muito importantes tanto para a literatura nacional quanto para a literatura mundial, certo? E ele é reconhecido como sendo um dos maiores escritores da literatura brasileira. Nós vemos alguns livros poucos conhecidos, né, ou menos difundidos dele, que eram os livros de poesia, os livros de contos, os livros teatrais, além de termos também dado uma pinceladinha super básica, não dá nem para dizer que a gente viu alguma coisa sobre, aqueles dois livros que a gente comentou como se eles fossem correlatos, né, que era o livro Quincas Borba e o Dom Casmurro. E por fim, a gente começou dando uma entendida, né? Começamos a ver um pouco que funciona o livro em si, né? Um pouco da sua estrutura e um pouco do enredo ali. Nós vimos, então, sobre o Brás Cubas ter escrito pós-mortem, né? Que ele teve uma vida meio desgraçada, digamos assim, que nada da vida dele deu certo, nem o emplasto, nem as suas coisas românticas, né? Que ele termina o livro inteiro com capítulos só de negativas, falando que a única coisa boa dele foi não ter tido filhos, né, e não ter passado o legado da miséria para mais ninguém. Então, hoje, qual que é a nossa ideia? O que a gente vai tentar aqui ver com vocês? Nós vamos ver alguns pontos centrais da narrativa, né? Então, nós vamos conhecer alguns personagens principais, nós vamos ler alguns trechos do livro, né? Para que vocês fiquem um pouco mais familiarizados com a história, né? E vamos ver também o desfecho final da obra, que é meio óbvio, né? O livro começa pelo fim, né? Ele morrendo. E nós também já falamos do capítulo das negativas, mas vamos chegar até lá. E enquanto nós formos fazendo essas análises, nós vamos ver qual o tipo de narrador que nós temos, né? Qual o tipo de discurso, o espaço, o tempo e a ambientação, né? Em que a obra são caracterizadas. No final da aula, eu deixei uma questão de vestibular para que a gente analise, né? E veja se vocês conseguiriam responder se vocês estivessem fazendo, então, ali um Enem da vida, um vestibular da Federal, qualquer coisa do gênero. Tá bom? Então, tá. Então, vamos começar do começo, né? O nome do livro, vou até voltar aqui na primeira tela. Se nós formos ver, quando Machado de Assis escreveu, ele escreveu assim, pós-tumas, né? Com esse Hzinho aqui no meio. Então a gente vê que tem um prefixo aqui, né? Post, né? Que depois perdeu-se o T, né? E a gente usa mais como pós, né? Então, pós-graduação, pós qualquer coisa, né? Que venha depois, né? Aí mais algumas palavras ainda mantêm o T, como o próprio póstumas, né? O que perdeu foi o H. E a gente tem aqui, então, a palavra humas, né? Que vem de humus, né? Que seria essa parte mais superficial da Terra, onde acontece ali a decomposição dos animais, dos alimentos, essas coisas. Então, humus é a, a parte onde fica a parte das coisas mortas na Terra, digamos assim, né? Então, se a gente pensar em memórias póstumas, né? Então, é depois que ele foi enterrado. Essa é a ideia do póstumas aqui no título do livro, certo? Então, como a gente já viu, nós temos um narrador em primeira pessoa, que é um defunto autor, que conta suas próprias memórias. E quando a gente fala de memórias, a gente tem que lembrar que geralmente, né, a gente tem que pensar que a gente não pode se fiar muito nas nossas memórias, né? Muitas vezes as coisas que a gente lembra do passado não foram bem daquele jeito que a gente contou, né? Então, o narrador aqui se fia, né, nas memórias que ele tem depois de morto para contar a história, né? Então, será que ele não inventou alguma coisinha ali no meio? Será que ele não deixou alguma coisa batida? Será que não escondeu alguma coisa que ele não queria que fosse dito? Então, nós temos aqui Brás Cubas, né, que é um narrador observador, porque ele está vendo os fatos de longe, porque enquanto ele narra, ele não é o personagem, mas ao mesmo tempo nós temos o Brás Cubas, o personagem, que está sendo narrado pelo Brás Cubas. Fica claro isso na cabeça de vocês? Então, nós temos o mesmo personagem em dois momentos diferentes no tempo, né? Nós temos Brás Cubas enquanto narrador, já morto,
E nós temos Brás Cubas enquanto personagem do século XIX no Rio de Janeiro, vivo, né? Ainda vivo, que está sendo contado pela história, né? E vejam que interessante. Então, o livro inicia pela morte do Brás Cubas, e ele diz assim: Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. E vejam que ele deixa bem claro, né? Que foram apenas só 11 amigos. Com 60 e poucos anos na cara, o cara tinha 11 amigos só, que se tiveram, né? Que tiveram ali a, que foram no velório dele, que foram lá enterrar ele, né? Então, onde que nós estamos, né? Vamos tentar entender aqui onde que a história está se passando, né? A história se passa no Rio de Janeiro, no século XIX. Então, a gente sempre tem que lembrar disso quando a gente estiver lendo o livro. Então, a gente está pensando aqui que nós estamos pensando numa cidade que foi capital do Brasil, digamos assim, algum tempo atrás. Então, ela é uma cidade importante, né? No século XIX, então, era um pouco menos evoluído tecnologicamente do que nós somos hoje, né, em questão tecnológica, mas tinha uma cultura muito forte, né? E nós temos dois tempos predominantes, além da gente pensar do século XIX, né? Nós temos o tempo psicológico, que é o tempo do pensamento do defunto, né, e do Brás Cubas enquanto narrador, aquele tempo ali que ele está pensando, que ele está contando para nós a história. E nós temos também o tempo cronológico, que daí é literalmente o decorrer da vida do Brás Cubas personagem, né? Então, ele nasce, ele tem infância, ele viaja para Coimbra, né? A gente vai ver isso, né? Que ele vai fazer a faculdade dele lá, e morre, né? Só que o livro ele não apresenta todos esses fatos em ordem linear, né? Então, a gente chama de discurso não linear, né? Porque ele começa contando a sua morte, daí nós vamos para a sua infância e depois a gente vai no final. A gente continua tudo, né? Logo, como eu falei para você, nós temos para vocês, né, nós temos aqui os bastidores de uma sociedade carioca. E vocês vão perceber no decorrer da leitura que Brás Cubas faz muitas críticas bem duras assim à sociedade, né? Então, na teoria, Brás Cubas morreu de pneumonia, né? Então vamos ver o que ele escreve. Morri de uma pneumonia. Mas, se lhe disser que foi menos de pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil à causa da minha morte, é possível que o leitor não me creia. E, todavia, é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso, julgue-o por si mesmo. Então, veja que ele joga pro leitor, né, para aquele que está lendo a obra, eu, você, para que a gente diga se as coisas que ele fala são verdade ou não. Veja que peso, né, que ele traz para a gente como leitor, né? Eu vou contar a história. Agora, se vocês vão acreditar, o problema é de vocês. É tipo isso que ele conta, né? Como a gente já tinha comentado na aula passada, Brás Cubas ele teve um trabalho muito grande com o que seria um emplasto, né? Então houve uma tentativa frustrada de fazer algo útil na vida dele, né? Que foi o emplasto, que era aquele remédio para curar a hipocondria. Era a forma que ele tinha escolhido para fazer seu nome aparecer e ser lembrado. Então, de todos os métodos que ele tinha, Brás Cubas, né? Que ele tinha para ser lembrado como uma pessoa boa em sociedade, né, trabalhadora, essas coisas, ele escolheu um remédio e esse remédio não deu certo, né? Então, foi um fracasso. Veja o que ele escreveu. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro, na cabeça, né? Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tornar a forma de um X. Decifra-me ou te devoro. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Então, eu deixei esse texto separado tanto para a gente comentar do emplasto, né, que foi um ponto importante na narrativa do livro, né, que foi esse tentar fazer algo na vida e não foi nem um pouco, não deu certo nem um pouco, foi totalmente um desastre. E nós temos aqui uma grande uma intertextualidade, uma referência, né? Então, ele estava falando da ideia, né, que ele teve uma ideia, na verdade, ele não teve a ideia apareceu para ele, né? E eu deixei-me estar a contemplá-la. Então, tipo, ele ficou ali, olhando para a ideia.
A ideia, então, súbito, deu um grande salto, estendeu os braços e as pernas até tornar a forma de um X. Então, ele está falando da ideia que ele teve aqui do emplasto. E a ideia do emplasto diz para ele, decifra-me ou devora-te, que nada mais é do que uma referência à esfinge de Tebas. Não sei se vocês lembram da história. Ela observava cada viajante que tentava entrar na cidade, que dava para qualquer um daqueles que passavam por ali um enigma, e se ele não respondesse o enigma, ele era devorado. Uma outra personagem muito importante para a história era Virgília. E nós encontramos Virgília na primeira vez no livro, quando nós vemos o leito de morte de Brás Cubas, que foi bem no começo do texto, quando ele estava narrando a sua morte, né? Um pouquinho antes dele morrer, ela aparece e nós descobrimos que ela é amante do Brás Cubas. Ela é amante porque ela era casada com o Lobo Neves, um político que nós vamos ver mais daqui para frente como que se deu esse caso. Logo após as cenas da sua morte, um pouco do delírio que ele teve, que é umas coisas assim bem alucinógenas, né? É bem interessante. Nós vemos um pouco da descrição da sua infância. E a infância de Brás Cubas, como a gente viu no começo na primeira aula, ela foi muito cheia de regalias. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos no meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Prudêncio, olha, percebo aqui um outro personagem, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Pus as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe o dorso com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito um ai, nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Prudêncio era um menino negro, que era um escravo da família do Brás Cubas, e Brás Cubas utilizava esse menino como se ele fosse um cavalo, literalmente montava em cima do menino e fazia ele dar voltas na casa, né? Então vocês vejam que ele era literalmente uma criança muito, muito mimada, muito peixinha. Prudêncio cresce, né? Ganha sua liberdade e, infelizmente, ele também passa a ter um escravo para si, né? A gente tem que lembrar do contexto da época e tudo mais. E a partir de então a gente começa a ver outros casos do Brás Cubas, né? Aqui a gente voltou, já regrediu, né? Porque a gente estava na morte do Brás Cubas, agora a gente está na infância dele, agora nós estamos passando um pouquinho para a sua juventude. E onde nós conhecemos Marcela. Marcela foi o primeiro amor de Brás Cubas. E aos 17 anos foi seu primeiro beijo. E vejam que interessante. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela. A linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes. E veja que interessante essa frase. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Marcela gostava de Brás Cubas porque Brás Cubas era rico. E ela estava com ele apenas para que ela tentasse conseguir alguma coisa dele ali. E ela meio que se vendia para ter as coisas com ele. Depois que ela teve esses envolvimentos com o Brás Cubas, o pai de Brás Cubas percebeu que essa situação, esse envolvimento entre Marcela e ele estava saindo caro demais e mandou ele para Coimbra para estudar. Coimbra fica em Portugal, né? Na viagem, Brás Cubas tentou se matar, mas foi impedido pelo capitão do navio que ele estava indo, né? E lá na universidade, quando ele chegou, quando ele começou a estudar, ele era só mais um estudante medíocre que não estudava direito, não fazia as atividades, não ia para aula muitas vezes, né? E ele mesmo dizia que ele só se entregava à superficialidade das aventuras. E vejam o que ele mesmo fala sobre o seu período da faculdade. A universidade esperava-me com suas matérias árduas. Estudei-as muito mediocremente. E nem por isso perdi o grau de bacharel. Ele se formou, ele se formou. Deram-mo com a solenidade do estilo após os anos da lei. Uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades. Principalmente de saudades. Porque ele não tinha por que ter orgulho de uma coisa que ele nem fez, né? Ele não se esforçou para ter aquilo, né? Ele deixou bem claro que ele ganhou o grau de bacharel, ele se formou, né? Porque não tinha o que a universidade fazer, né? Acabou o tempo dele lá, toma e vai embora, né? Quando ele volta para o Brasil, né? A mãe dele falece, né?
ele chega só a tempo de conseguir se despedir da mãe dele e ele falece. Então, eu gostaria de aqui fazer uma pausa, né? E que a gente pudesse ver o que a gente passou até aqui, então. Então, o livro começou pela sua morte. Aí nós temos a infância dele e nós vemos que ele era um menino muito travesso. Aí ele teve um amor na vida dele, que era a Marcela, e a Marcela só estava com ele por dinheiro. O pai dele separou ele da Marcela. Ele foi para Portugal, tentou se matar. Não conseguiu se matar. Na faculdade, ele não era bom. Ele não se esforçava. Até que ele voltou para o Brasil e sua mãe faleceu. Então percebam o tanto de tragédias e tanto de coisas ruins que a vida do Brás Cubas tem sido até então, né? E percebam que logo e é bem nesse meio termo da situação dele aqui, nessa turbulência que ele está vivendo, que ele conhece Virgília, né? Que é a menina que a mulher, né? Que é a menina lá, a mulher que a gente viu no início da obra, que era a amante dele, né? Que se casou com o Lobo Neves. Virgília é filha do conselheiro Dutra, né? O conselheiro Dutra era um homem muito importante, de prestígio na época, porque ele era envolvido no meio político, né? E o pai do Brás Cubas, então, incentiva o casamento entre o Brás Cubas e a Virgília, para que o Brás Cubas também pudesse ingressar na carreira pública e fazer seu nome ali. Mas a Virgília escolhe se casar com o Lobo Neves, como a gente viu que era casado com ele lá. De todo modo, o Lobo Neves também fazia parte da vida política. De todo modo, ela manteve um caso secreto com o Brás Cubas porque ela amava o Brás Cubas. Então, eles eram apaixonados, o Brás Cubas e a Virgília. Só que a Virgília escolheu o Lobo Neves porque o Lobo Neves era mais influente na época, ele tinha, né, uma família melhor, esse tipo de coisa. Então, percebam aqui que Brás Cubas, o Machado de Assis, faz uma crítica social à hipocrisia da época, né? Que prezava a família, os bons costumes, né? Porque a elite do Brasil, né? A família, bons costumes. Não é bem isso que nós estamos vendo aqui. E no meio desse relacionamento, né, da Virgília e do Brás Cubas, nós conhecemos Dona Plácida, que é uma personagem muito importante no livro, porque ela servia de esconderijo, digamos assim, desse relacionamento secreto dos dois, né? Eles alugaram uma casa para fazer o que eles queriam fazer naquela casa, e a Dona Plácida foi colocada lá para que ela, tipo, ficasse como moradora da casa. Ela limpava tudo lá, né? Servia de faxineira, essas coisas, mas ela servia só de fachada pro adultério dos dois. Então, tipo, eles olhavam, todo mundo olhava para casa e via a Dona Plácida, pensava que ela morava lá. Mas, na verdade, a casa era para Virgília e pro Brás Cubas se encontrarem. Infelizmente, o relacionamento dos dois não dura, né? Eles acabam sendo descobertos, né, pelo Lobo Neves, e daí a, acaba também porque, embora, né, eles tenham sido descobertos, ele não acabou por causa disso, não acabou por eles terem sido descobertos. Ele acabou porque o Lobo Neves ele se mudou para exercer o cargo de presidente numa província distante e Virgília foi junto, né? Ela não ia perder a oportunidade de ser a primeira dama, né, com o Virgílio, né? Então eles se separaram ali definitivamente, digamos assim. E depois eles se reúnem, como a gente vê lá no funeral, né? Não no funeral, mas no leito de morte do Brás Cubas, né? Mas já não tinha mais jeito para os dois. Então já tinha acabado aqui o relacionamento deles. Aí nós temos então uma passagem de tempo e nós vemos o Brás Cubas já adulto, né, com seus 40 anos. E daí ele de novo decide se casar e ter filhos com Eulália, né? Que ela é sobrinha de Cotrim, que é um cunhado de Brás Cubas, que é casado com sua irmã, a Sabina, né? Então Brás Cubas tem uma irmã, Sabina. Sabina é casada com Cotrim e Cotrim tem uma sobrinha. Essa sobrinha é a Eulália, que é com quem o Brás Cubas gostaria de se casar, ter filhos, ter uma família e viver feliz. Mas, antes que isso pudesse acontecer, antes deles mesmos se casarem, Eulália morre de febre amarela, né? E nos seus 50 anos, o Brás Cubas então consegue, enfim, chegar na sua carreira pública que ele tanto queria, que era na carreira de deputado. E lá, nesse momento, ele se reencontra com a Virgília, né? Lembra da Virgília, né? A amante fervorosa dele lá. Mas, como a gente viu, já tinha acabado tudo para eles não tinham mais paixão, né? E acabou tudo ali para ele, né? Não tinha mais o que ele fazer com a Virgília.
E nesse momento, então, né, sem mulher, sem filho, mas acabou conseguindo ali a carreira pública que ele tanto queria, ele, ele decide iniciar um jornal, publicar um jornal por conta própria. Esse jornal, incrível que pareça, faliu em 6 meses após o lançamento, né? Então, depois de tudo isso, né, fica muito claro, né, o porquê que o Brás Cubas separou um capítulo exclusivo apenas para todas as negativas, né, o chamado de capítulo das negativas. O próprio Machado, o próprio Brás Cubas escreve que é o capítulo das negativas, dá esse nome ao livro dele, né, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Capítulo 160, das negativas. Vai aparecer ao contrário ali, mas das negativas, né? Então, fica bem claro, né, porque a vida dele foi horrível, horrível, desde a infância dele. A infância não por questões externas, né, mas porque ele realmente era tentado, né? Mas nenhum dos seus romances deu certo. O da Virgília deu certo por um bom tempo, mas acabou sendo pego em flagrante. Aí se separaram, nunca mais voltaram. E quando tiveram oportunidade, não tinha mais o que fazer, porque não tinha mais paixão. O emplasto não deu certo, ele não conseguiu fazer o remédio dele. Uh, Eulália morreu antes deles se casarem. A faculdade foi um desastre, a mãe dele morreu, né? E assim por diante. Então, ele escreveu, então, o seu último capítulo do livro, que é o capítulo das negativas, e ele diz assim: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, né? Porque ele era rico da família, né? Ele não teve que trabalhar para isso. Mas não padecia a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba, né? Então, como a gente pode ver, a Dona Plácida morreu e o Quincas Borba virou, né, semidemente. Somadas umas coisas às outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Que foi um texto que é uma parte, né, do livro que a gente viu na aula passada. Então percebam que, embora ele faça um capítulo inteiro de negativas, ele diz que isso daqui, a derradeira negativa, é um pequeno saldo, um algo positivo, que ele poderia levar como algo bom, né? Que é o não ter transmitido a nenhuma criatura o legado da miséria humana. Né? Então vejam que interessante como o Brás Cubas, o Machado de Assis, consegue tocar em pontos fundamentais da sociedade, né? Como o, o, o adultério, a hipocrisia da elite do Brasil, e enfim, né? E de maneira sutil, né? Porque aqui é apenas um defunto falando, né? Quem que vai julgar um defunto? Em resumo, nós podemos ver que a obra configura-se demasiadamente como uma crítica à elite burguesa do século XIX, mas eu gostaria que vocês se perguntassem se não vale para hoje também muitas coisas. E a gente vê que Brás Cubas é o representante da sociedade, né? Então não são as coisas que acontecem com Brás Cubas que importa, mas é o Brás Cubas, é o personagem principal que reflete então essa sociedade podre da época, hipócrita, né? Que tinha casamentos extraconjugais, embora prezassem a família, né? E assim por diante. Ele era dono dos escravos, fútil, superficial, preocupado com aparências, se importava mais com dinheiro do que com muitas outras coisas. Ele segue a trajetória de um burguês da época. Tem uma amante com quem gasta dinheiro, estuda na Europa, consegue um diploma, tenta carreira política e precisa de um casamento para isso. Além disso, valoriza as aparências, o título, a origem social, sem contribuir de fato para o crescimento do país. Porque percebo que Brás Cubas não fez nada. Brás Cubas não fez nada. Embora ele tivesse uma universidade de prestígio, digamos assim, porque Coimbra era uma universidade de prestígio na época, né? O que ele fez? Qual foi o que Brás Cubas trouxe de benefício para a cidade que ele estava, para o país? Nada. A única coisa que ele tentou fazer, se é que tentou mesmo, foi o tal do emplasto contra a hipocondria, mas que não deu nem um pouco certo, né? Então, ele é um exemplo do que não ser.
Então, eu deixei separado aqui para vocês uma questão bem simples e curta de vestibular, para que a gente possa dar uma analisada e ver se, né, a gente conseguiria responder ela numa prova. Então, a questão da UFRN, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e diz assim: a passagem a seguir é extraída do capítulo das negativas, de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Este último capítulo é todo de negativos. Eu não vou ler porque a gente acabou de ler, tá bom? Então, a pergunta é assim: neste capítulo, Brás Cubas faz uma espécie de balanço da sua existência, em que demonstra tristeza por não ter conseguido um saldo positivo em sua vida, lamenta suas dificuldades e o fato de não ter tido sucesso em sua vida, orgulha-se por não ter deixado filhos para herdarem a infelicidade humana, desculpa-se pelo fato de não ter suportado o sofrimento como seus amigos. É meio óbvio, né? Eu acho meio óbvio tanto pela ênfase que a gente deu, né? Que a resposta certa é a resposta C. Orgulha-se por não ter deixado filhos para herdar a infelicidade humana. Porque ele não demonstrou tristeza. Não, não. Ele era muito soberbo. Ele era soberbo demais para demonstrar tristeza, né? Por não ter conseguido um saldo positivo. Porque, na verdade, ele disse que ele conseguiu um saldo positivo, né? Ele não daria o braço a torcer, falando que a vida dele foi ruim porque ele voltou da morte para contar a vida dele, né? Lamenta suas dificuldades? Também não. E o fato de não ter tido sucesso na sua vida não lamenta. Ele fala que ele teve um saldo positivo. Ele fala que não deu certo e não deu certo, e ponto, né? E no final, né, a pergunta dele, desculpa-se? Não, ele não se desculpa. Não, a gente já descarta aqui pelo desculpa-se, né? Não tem como. Agora, orgulha-se por não ter deixado filhos para herdar a infelicidade humana? Com certeza, né? Brás Cubas era orgulhoso demais para não, para pensar que isso daqui foi um ponto positivo, né? Então, a gente viu na aula de hoje alguns pontos centrais da narrativa, né? Nós vimos como que a história acontece, né? Alguns pontos principais, alguns personagens novos, como a Virgília, a Eulália e assim por diante, né? E o desfecho da obra, que se dá pelo capítulo das negativas. E nós vimos que nós temos ali, então, um narrador onipresente, mas que é personagem, um discurso não linear, porque nós temos aqui vários tempos acontecendo ao mesmo tempo e de maneira não linear, né, como a gente falou, começa pela morte, de nascimento e assim por diante. E nós temos, então, que a história se passa no Rio de Janeiro, né, no século XIX, né, e tenta descrever ali um pouco da elite burguesa da época. Beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui e espero vocês na nossa última aula. Até mais!